Acabou de sair a pesquisa do Datafolha e Bolsonaro deve estar chorando neste momento em um dos banheiros do Palácio da Alvorada, porque o resultado foi destruidor para Bolsonaro. A pior pesquisa de todas para o presidente até o momento, porque a distância do Lula para o Bolsonaro não somente aumentou e agora bate 20%, como o Lula está vencendo no primeiro turno. Todas as estratégias que o Bolsonaro colocou na jogada fracassaram, nada surtiu efeito. O caminho de Bolsonaro para a prisão fica cada vez mais consolidado, já que o tempo para uma virada fica mais escasso. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acredita que exista alguma possibilidade do Bolsonaro virar esse jogo em tão pouco tempo? Eu particularmente não acredito. Mas deixe seu like e envie o superchat pro vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E eu sinceramente, vou ser muito sincero com vocês, eu não estava esperando esse resultado do Datafolha. Particularmente achei muito surpreendente, porque esse Datafolha, pessoal, ele iria vir para dar uma balizada nas outras pesquisas que nós tivemos recentemente. Pesquisa Quest, a pesquisa do IPESP, que estavam mostrando cenários muito parecidos, né, com os candidatos andando de lado. Lula estável, Bolsonaro também, inclusive foi o que apresentou a última pesquisa do IPESP da sexta-feira. Eu fiz um vídeo, o link tá aqui no card. Agora, o Datafolha veio e mostrou um resultado surpreendente. Lula com mais de 20% na frente do Bolsonaro e vencendo no primeiro turno. Eu particularmente não esperava isso do Datafolha. Algumas pesquisas mostravam a possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno, mas o Datafolha veio muito forte nesse momento. E esse foi o primeiro Datafolha sem a presença do Sérgio Moro e também do João Dória. Na última pesquisa, o Dória tinha 3, 4% e o Sérgio Moro tinha 2, 3%, na verdade, e o Sérgio Moro tinha 8%. Então, pessoal, talvez esse crescimento do Lula tenha vindo em cima dos votos do Sérgio Moro. Olha só que situação, mas eu quero que você coloque nos comentários se você concorda com isso, se você tem uma explicação para esse crescimento do Lula, porque eu vou trazer os dados para vocês agora. Então já se inscreva no canal, pare de perder tempo. O Datafolha foi divulgado hoje, dia 26 de maio, e o último Datafolha que foi publicado no dia 24 de março. O Datafolha é mais espaçado, né? O IPESP é a cada 15 dias, o Datafolha é a cada 2 meses. Essa pesquisa foi feita presencialmente, tá, pessoal? Então olhem só os dados. O Lula tinha 43% e agora voltou para 48%, que era o mesmo resultado que ele teve em dezembro. Um crescimento de 5%, ou seja, acima da margem de erro. Bolsonaro saiu de 26% e foi para 27%, o melhor desempenho de Bolsonaro em toda a série do Datafolha, mas é um ponto dentro da margem de erro. E o Ciro Gomes, ele saiu de 6% e foi para 7%. O André Janones tem 2%. O Sérgio Moro, ele abandonou o pleito quando ele tinha 8% e o João Dória tinha 2%. Então o crescimento do Lula, pessoal, foi um crescimento muito expressivo. 5%, olha, cresceu demais. Então se você pega aí os 10%, o Ciro cresceu 1%, os Bolsonaro também cresceu 1% e o Lula cresceu 5%. Então o 7% aí, 7% do total do Moro e o do Dória já aparentemente já foram distribuídos. Só que esse não é o pior resultado para o Bolsonaro, pessoal. Não é. Esse Datafolha foi simplesmente devastador, porque essa é a pesquisa estimulada. O que é uma pesquisa estimulada? É quando você mostra para o seu entrevistado quem são os candidatos. Ó, você apresenta uma lista para o seu entrevistado e ele aponta. E existe a pesquisa espontânea. O que é pesquisa espontânea? É quando você simplesmente chega e pergunta em quem você vai votar. E esse resultado da pesquisa espontânea foi assim destruidor para o Bolsonaro. Porque o Lula, pessoal, em março ele tinha 30%. 30% na pesquisa espontânea, já é um resultado considerável. Mas agora, Lula está com 38% na pesquisa espontânea. Foi um crescimento de 8%. Muito, mas muito substancial. E o Bolsonaro, para piorar a situação, ele saiu de 23% e foi para 22%. Então, no mesmo período que o Lula sobe e vai para 48%, na estimulada e na espontânea ele sai de 30 e vai para 38, o Bolsonaro cresceu dentro da margem de erro na estimulada e perdeu 1%, ou seja, dentro da margem de erro também, tudo bem, na pesquisa espontânea. Um resultado simplesmente devastador. Então, dentro da margem de erro, o Lula vai de 48% para 50%, ou seja, Lula estaria vencendo no primeiro turno, mesmo com os votos brancos e nulos. Agora, sem os votos brancos e nulos, Lula tem 54% das intenções de votos, ou seja, o pleito estaria
segundo dados do Datafolha, encerrado no primeiro turno. Como eu tenho falado para vocês, essa é uma possibilidade que eu acho difícil de acontecer, mas alguns institutos começam a já demonstrar essa possibilidade. Tá? Inclusive, alguns apoiadores de Bolsonaro, segundo informações do Ricardo Noblar, começaram a falar dentro do gabinete do Bolsonaro que a chance dele perder no primeiro turno cresce. Ah, mas esse Datafolha está com resultados diferentes dos outros. Cada instituto tem a sua metodologia, cada instituto tem a sua forma de fazer a pesquisa, tá bom? Então, os resultados, eles vão divergir mesmo, tá? Agora, nós temos que ver se os outros institutos também vão mostrar esses resultados do Datafolha. Mas eu quero que você, se você ainda não se inscreveu no canal, claro, se inscreva clicando no botão vermelho aí embaixo para se inscrever. E como eu falei para vocês no início do vídeo, as estratégias que o Bolsonaro tentou colocar na jogada, nenhuma delas surtiu nenhum efeito. As estratégias do Bolsonaro de peitar o STF com o Daniel Silveira não surtiu efeito algum, não trouxe um votico a mais para o Bolsonaro. Então eu espero que o pessoal lá da revista Veja, o Robson Bonin e aquela galera toda lá, parem de falar que o Bolsonaro venceu o STF no caso do Daniel Silveira, porque não venceu. Agora tem o Datafolha para mostrar exatamente isso. E o Auxílio Brasil também não surtiu efeito para o Bolsonaro. Tanto é que o Datafolha trouxe essa informação também. O pagamento do Auxílio Brasil, criado na gestão PT, né, nome atualizado para o Bolsa Família, falhou até o momento como estratégia de Bolsonaro para colher dividendos de apoio. Nós já tínhamos falando isso aqui no canal também há muito tempo. Entre os que informaram receber o benefício, o presidente atinge 20% e o petista bate 59%. Ou seja, não surtiu efeito. E por quê? Porque essas pessoas sentiram que a vida delas piorou com o Bolsonaro. Essas pessoas sentiram isso. O Bolsonaro as prejudicou demais durante toda a pandemia. A população mais pobre foi a mais afetada pelo presidente, pela pandemia, durante esse período que nós tivemos entre 2020 e agora, até o final de 2021 e início de 2022. Porque essas pessoas foram as que mais perderam emprego, foram as que mais perderam seus entes queridos, são as que mais sofrem com a inflação. E o que o Bolsonaro faz para combater a inflação? Nada. Absolutamente nada. É a pior inflação desde 1900, é a pior inflação para o mês de março e abril em 25 anos. Em mais de 25 anos. Então assim, não tem como o Bolsonaro voltar atrás. Ah, mas a força dos evangélicos. Há um problema porque essa pressão que o Bolsonaro faz com a política do confronto acabou prejudicando muito o ambiente dos templos religiosos das periferias. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, o link tá aqui no card. Então se o Bolsonaro acha que ele pode investir no voto dos evangélicos, olha, é melhor ele tirar o cavalo da chuva, porque as estratégias não estão surtindo efeito. Agora, se inscreva no canal que eu vou lançar uma hipótese e eu preciso da sua participação agora. Porque me chamou muita atenção o crescimento do Lula. E eu vejo que esse crescimento pode ter acontecido dentro dos votos do Moro e também do João Dória. E por quê? Nenhuma outra pesquisa mostrou isso. Tá, mas calma. Saiu recentemente uma pesquisa que mostrava, isso foi divulgado na revista Veja, que mostrava que 10% dos apoiadores do Moro votavam no Lula, caso o Moro não fosse disputar. E 10% dos apoiadores do Lula votariam em Moro caso o Lula não disputasse. Então existe esse voto Lula-Mouro. Isso é muito comum, tá, pessoal? Muito, muito comum. Também deve ter votos Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula. É muito, mas muito comum isso acontecer. Então é possível que tenha ocorrido uma migração de uma parcela dos votos do Moro para o Lula, da mesma forma que ocorreu a mudança dos votos do João Dória para o Lula também. E talvez isso tenha acontecido por conta do Geraldo Alckmin. Porque em março, quando foi o último Datafolha, nós não tínhamos ainda a consolidação da chapa do Lula com o Alckmin. Nós não tínhamos isso. Isso foi oficializado há pouco tempo. E se de fato a chapa do Lula com o Alckmin foi o motivo para o Lula crescer em cima dos votos do Moro e também do Dória, olha, a chapa já está saindo melhor do que o Lula esperava. Porque o Lula não esperava que o Alckmin fosse trazer votos para ele. Era apenas uma sinalização dele, Lula, para o mercado. Era isso que o Lula queria fazer. Uma espécie de carta aos brasileiros 2.0, só que na verdade agora com a figura do Geraldo Alckmin. Como que nós vamos saber o que de fato aconteceu? Possivelmente amanhã. Porque o Datafolha, quando ele faz esse tipo de pesquisa, ele colhe muitos dados. Mas muitos dados mesmo. E um desses dados é justamente a aprovação e rejeição do governo.
Se a aprovação do Bolsonaro caiu e a rejeição aumentou, a gente pode falar assim, não, de fato, o pessoal está rejeitando mais o Bolsonaro. Ó, isso aqui é um cisco. Faça um pedido. Então a rejeição do Bolsonaro aumentou. Então nós temos que esperar amanhã, mas eu não aguento esperar, porque eu sou ansioso. Eu nasci de 4 meses. 4 meses? Sim, nasci de 4 meses. Nasci de 4 meses. Então você vai colocar nos comentários, e o cachorro já tá interagindo. Você vai colocar nos comentários por que você acha que o Lula cresceu. Vamos ver e amanhã a gente volta com mais resultados do Datafolha. Eu fiquei muito surpreso e o Bolsonaro deve ter ficado desesperadíssimo.